Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura do versículo da Bíblia. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as colegas vereadoras, os colegas vereadores. Expediente de 12/5/2020. Ofício 11/2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao ofício 113 da Comissão Parlamentar Especial de Fiscalização e Enfrentamento ao Covid-19. Ofício 26/2020 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta aos ofícios 110 e 115/2020 da Comissão Parlamentar Especial de Fiscalização e Enfrentamento ao Covid-19. Relatório anual de 2019 da Ouvidoria Municipal de Canoinhas. Ofício do médico ortopedista Antônio Mauro Rodrigues de Aguiar, em resposta ao requerimento 262/2020, de autoria dos vereadores Norma Pereira, Paulinho Basílio, Zeneci Dreyer, Célio Galeski, Coronel Mário, Gil Baiano, Paulo Glinski e Vilmar Sudoski. Ofício 087/2020 do Executivo, encaminhando balancetes do mês de março de 2020 referente à Prefeitura e os fundos municipais. Na ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 29/2020, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da Região de Canoinhas, a POCA, e adota outras providências. Projeto de resolução número 05/2020, que concede o título de amigo de Canoinhas à Universidade Contestado UNC. Escrito para fazer uso da tribuna livre, senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos ou interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não havendo inscrições, hoje no grande expediente, para uso da nossa tribuna virtual, o secretário municipal de administração, o senhor Diogo Carlos Seidel, o qual eu cumprimento, desejo boa noite, secretário. Boa noite, presidente. Vereador Célio, a assessoria aqui está informando que havia uma indicação. Mas então passo a leitura da indicação. Indicação 054/2020, de autoria do edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Nitzmaier, secretário municipal de planejamento, para que sejam instaladas 4 luminárias na continuação da rua Jorge Paulo, na rua lateral do residencial Nossa Senhora Aparecida. Era o que continha da indicação, senhor presidente. Obrigado. Agora sim, então, passamos ao grande expediente. Secretário Diogo, seja muito bem-vindo. Tive o imenso privilégio de trabalhar junto com o senhor no governo do ex-prefeito Beto Faria, onde fez um brilhante trabalho. E é um prazer, mais uma vez, recebê-lo e conviver novamente com o senhor junto à administração pública. Penso que o prefeito, após um tempo sem secretário de administração, acertou
e muito bem na escolha. O senhor é um excelente profissional e me sinto muito à vontade aqui para que a gente possa realizar essa sessão junto com o senhor e com os demais colegas vereadores. Fique à vontade para realizar as suas explanações iniciais e, após elas, aí nós abriremos para perguntas e eventuais questionamentos dos colegas vereadores. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, presidente. Paulinho, agradeço pelas palavras, tá? Recíproco, tá? Tenho o vereador como um amigo, tá? Um excelente profissional, um excelente político, tá? Agradeço pelo convite. Excelentíssimos vereadores, digníssima comunidade que nos acompanha nessa noite de terça-feira. Boa noite. Eu vou tomar a liberdade de parafrasear esse momento em que vivemos na área da saúde pública para falarmos da área econômica dos municípios. Nós vivemos, no meu ponto de vista, um falso positivo nas finanças tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, nesse primeiro quadrimestre. Falso positivo porque o Brasil ele vem de um momento econômico muito positivo. A confiança do investidor, do empresário, ela era muito alta nesse início de 2020. A Bolsa de Valores, a economia em geral, o Brasil em geral, ele vinha num crescimento constante. Então, havia essa confiança. Ou seja, o Brasil ele tinha tudo para decolar em 2020. Porém, com a pandemia, não é isso que se apresenta. Mas ainda, eu digo que o primeiro trimestre, em especial, ele não demonstra ainda a frustração da receita que os municípios, estados e União sofrerão. A União ainda, como todos sabem, ela tem a opção de emitir moeda através do leilão de títulos públicos, ou seja, ela consegue fabricar moeda, diferente de municípios e estados, que dependem única e exclusivamente das suas ferramentas arrecadatórias e repasses para sobreviver. Quando analisamos as principais receitas, por principais receitas entendam aquelas que fazem parte do grupo do FPM, do Fundeb, do ICMS, do IPVA, as principais receitas de transferências constitucionais, o início do ano foi muito positivo. No mês de janeiro, nós tivemos um saldo de 3,83%, em fevereiro, 10,57% de crescimento, em março, 3,5%, sempre comparando com a mesma competência do exercício anterior, porque há muita sazonalidade de um exercício de um mês para o outro, então sempre compare-se janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, sucessivamente. Então, 3,8, 10,5, 3,5 de majoração na arrecadação no primeiro trimestre. Porém, em abril, mostrou a triste realidade da pandemia. Nós tivemos uma queda na arrecadação deste bloco de principais receitas, na monta de 10,95%. Apenas nesse bloco das principais receitas. Não, à frente eu vou falar do primeiro quadrimestre em geral, mas eu vou explicar por que um falso positivo. Por quê? No primeiro quadrimestre, quando falamos no geral das receitas, nós temos um IPVA que cresceu 1,5%, um FPM que cresceu 0,22%, um ICMS que cresceu mais de 5%, um ISS que cresceu 18%, um IPTU que reduziu em 33% a arrecadação. Por que o IPTU em especial teve essa queda? A previsão do pagamento em parcela única, né, com o desconto de 10%, estava agendado para o final do mês de março. Porém, com a pandemia, grande parte dos contribuintes acabaram não tendo condições de fazer esse recolhimento. Por esse motivo, foi editado um decreto que alterou a data da primeira parcela, em parcela única, no caso, para o dia 15 de maio. Ou seja, aos contribuintes que nos ouvem, até o dia 15 de maio agora, é possível fazer o recolhimento da parcela à vista com o desconto ainda até o dia 15 de maio. Então, é uma possibilidade ainda aos contribuintes. Outras duas possibilidades. Mantivemos o parcelamento em 9 vezes, né, o parcelamento original, porém,
aquele contribuinte que não fez o recolhimento da primeira e da segunda parcela tem a opção de retirar esses 2 boletos sem acréscimos de multa e juro e paga os demais boletos até o final do ano. Ou ainda, a terceira opção, que seria no mês, assim que passar o pagamento à vista, agora em 15 de maio, é possível que os contribuintes até junho procurem o Departamento de Tributos e reparcelem o IPTU. Ou seja, aquele contribuinte que não pagou nenhuma parcela até o momento e também não pagou à vista, ele pode procurar o Departamento de Tributos e reparcelar o valor original do IPTU em 7 parcelas, iniciando em junho e terminando em dezembro. Por que eu falo em falso positivo? Boa parte das receitas, em virtude de janeiro, fevereiro e março terem sido meses positivos, esse decréscimo de 10,9% em abril, ele acabou não suscitando ainda toda a negativação nas contas em geral, vez que ele acaba se diluindo nos fechamentos positivos anteriores. Ou seja, se hoje emitimos um relatório de receitas correntes do município, receitas correntes, nós temos um acréscimo, nós temos aí de 2,35%. Ou seja, no primeiro quadrimestre das receitas correntes, nós não tivemos ainda uma negativação, nós tivemos 2,35% positivo. Tá? Mas por quê? Durante esse período da pandemia, nós recebemos alguns recursos específicos a serem aplicados no combate à pandemia. E esses recursos, eles contabilizam para a receita corrente. Então, quando nós temos 2,35% de positivação nas receitas correntes do primeiro quadrimestre, nós estamos contando com essas receitas exclusivas para uso nas ações da pandemia. As receitas de capital, elas já trazem um número bem superior, né? Seria 41.000% a mais, porque no início deste ano, nos 4 primeiros meses, foram executadas muitas obras de pavimentação com esses recursos do Finisa, e esses recursos ingressaram em grande monta nesse primeiro quadrimestre. Então, por isso que arrecadamos mais de 6,5 milhões nesse primeiro quadrimestre de recursos destinados a despesas de capital. Então, quando falamos em 2,35%, repito, o falso positivo, ele é oriundo de receitas do primeiro trimestre muito positivo, que não teremos ao longo do ano, com certeza, de um abril negativo que não foi suficiente, né, para derrubar os 3 meses aliados aos recursos recebidos específicos para combate da pandemia. O Boletim Focus saiu ontem, dia 11/5, basicamente, ele prevê a inflação do país no ano de 2020. O Boletim Focus, ele definiu que a nossa inflação está prevista em 1,76%. 1,76% é a nossa expectativa de inflação em 2020, nesse momento, pelo Boletim Focus. Ou seja, nós tivemos uma receita corrente líquida superior à inflação, inclusive. Mas eu considero esse crescimento insuficiente, tendo em vista que os meses que seguirão, né, muito provavelmente devem ser negativos também, até que a economia volte a retomar o seu curso, né, muito provavelmente aliada à redução da pandemia que vivenciamos. Falando das receitas específicas do Covid, nós tivemos alguns ingressos. Tivemos R$ 156.976 que referem-se ao PAB Covid. O que seria o PAB Covid? Seriam recursos destinados ao PAB em ações do Covid. R$ 823.292 vieram para o MAC Covid. Esse é aquele valor significativo que ingressou e está sendo utilizado em várias ações em prol do Covid, da alta complexidade. E ainda, na data de ontem, ingressou nos nossos cofres R$ 720 mil referente à aquisição de 5 leitos pelo período de 90 dias, que nós ainda vamos verificar essa situação junto ao hospital, como que é a forma correta de fazer o repasse. Conversei ontem pessoalmente com o Dr. Renato, do Ministério Público, e ele já deixou bem claro que esse recurso deve ser repassado com mês a mês, não é para ser passado de uma vez só,
porque depende muito dessa contraprestação do serviço, dessa prestação efetiva do serviço por parte da entidade hospitalar. Seriam R$ 1.600 por dia, por 90 dias, referente a 5 leitos de UTI, R$ 720 mil. Ainda temos um recurso que não ingressou, que se refere às ações do Covid na área da assistência social. Serão R$ 156 mil que virão para a aquisição de alimentos, para as casas de passagem, para o lar de idosos, por exemplo, EPIs para os profissionais da área da assistência social e também recursos para as casas de passagem para as demais, né? Nova Canaã e Santa Clara. A gente fala muito em receita, em frustração de receita nesse período da pandemia, mas nós não podemos esquecer que muito importante, né, é o impacto das despesas no período dessa pandemia. As receitas já são frustradas e as despesas ainda acabam sendo diferentes daquelas, né, comumente verificadas num órgão público. Hoje, nós temos, dentro do site da prefeitura, naquele bloco Covid, naquele banner Covid, bem no final lá, nós temos as autorizações de fornecimentos e termos aditivos de contratos das despesas relacionadas ao combate à pandemia. Nós temos lá, na data de hoje, R$ 702.952 empenhados. São recursos destinados a máscaras, insumos, aluguel de respiradores, aquisição de monitores, equipamentos de proteção individual mais variados, medicamentos, né? Naquela aba lá é possível verificar cada despesa, sabe? Bem no finalzinho da página especial do Covid, dentro do site da prefeitura, nós estamos fornecendo essa informação. Além daquelas despesas lá dispostas, nós temos ainda a despesa com os médicos lá da ala Covid. Nós pagamos hoje R$ 104,25 por hora dos médicos que atuam dentro da UTI específica do Covid. Isso gera em torno de R$ 75 mil por mês de despesa apenas para a manutenção desses profissionais dentro daquela ala. Obviamente é um plantão presencial, né? Depende de tudo do equipamento necessário, não há como você atender com sobreaviso uma situação dessa. Temos ainda as equipes de saúde que foram reorganizadas das mais variadas formas para atender todas as necessidades médico-farmacêuticas aí no período da pandemia. Enfermeiros saíram das suas unidades e estão trabalhando em centros de triagem e no próprio centro do Covid. Falando de assistencialismo, nós temos ainda a questão das cestas básicas que estão sendo distribuídas. Foram adquiridas, né, de forma emergencial, de forma estimada também, até 3 mil cestas básicas para conter parte do impacto financeiro das famílias mais carentes, né, em virtude da pandemia. Dessas cestas básicas, nós já recebemos do fornecedor pelo menos 1.300 unidades e já foram distribuídas à população pelo menos 1.200 dessas adquiridas. Né? Nem estou falando das oriundas de doação. Dessas adquiridas, nós devemos ter entregue aproximadamente 1.200. Temos ainda um saldo com o fornecedor de 1.700 unidades aí para o próximo mês e meio, aí, pelo menos. Tá? Nós adquirimos também, como foi amplamente divulgado, 10 mil máscaras. Né? 10 mil máscaras foram adquiridas através de dispensa de licitação ao custo unitário de R$ 1,75, e as demais, né, até 90 mil máscaras, estão sendo objeto de um registro de preço, cuja abertura está prevista para o próximo dia 15, sexta-feira agora. Então, agora na sexta-feira haverá um registro de preço para as demais 90 mil. Essas que serão adquiridas de acordo com a demanda, né? Obviamente, também conversei com o Ministério Público a respeito disso. A economia tem que andar de braços dados com a saúde nesse momento, porque os recursos daqui a pouco podem ser melhor utilizados numa fonte ou outra. Então, nós vamos adquirindo em consonância com a demanda. Vamos fazer a distribuição das 10 mil. Já está disponível nas unidades de saúde e as 90 mil serão também distribuídas nas unidades e muito provavelmente pelos promotores de saúde. Nós iremos também startar, ao longo dessa semana, uma operação conjunta com a Caixa Econômica para tentar minimizar os impactos das filas que vêm se formando na Caixa Econômica Federal. Os cidadãos que estão buscando o auxílio emergencial, de fato, estão numa situação de necessidade
e eles vão para a fila, vão de madrugada para a fila, passam o dia todo na fila, e não é a intenção da administração passar por aquilo. Repito, ontem falei com o Dr. Renato, promotor, a respeito disso também, e avisando ele que nós queremos fazer uma parceria com a Caixa Econômica para auxiliar na dissipação daquela fila no menor tempo possível, que nenhum cidadão quer ficar 4, 5 horas na fila. Ninguém gostaria disso. Não é a nossa vontade da prefeitura e não é a vontade da Caixa Econômica. É momento, como diz o doutor Renato, de nós nos abraçarmos e variados órgãos usarem das suas habilidades para um objetivo comum, que é o combate à pandemia. Então, quanto menos tempo essas pessoas ficarem expostas, ficarem aglomeradas em filas, menor a possibilidade de ocorrer algum tipo de contágio para com aquelas pessoas. A primeira parcela já se encerrou, mas dentro em breve, a segunda parcela vai ser disponibilizada pela Caixa Econômica e as filas vão voltar a se formar. Para isso, na última sexta-feira, estivemos em reunião com o prefeito e o gerente da Caixa Econômica de Canoinhas e o superintendente da Caixa Econômica da região, e onde nós firmamos essa parceria para tentar ajudá-los nessa situação. Como? A nossa ideia é intervir nessa fila para que ela não demore tanto tempo, né, para ser atendida. Informações da Caixa Econômica dizem que 50% da fila, ela não necessitaria adentrar na agência. Ou seja, metade daquelas pessoas que estão aguardando na fila, elas poderiam resolver com o uso da tecnologia, através do site, através do aplicativo. Ou seja, metade daquelas pessoas não precisaria passar o dia na fila. Sabendo disso, nós já instalamos no final de semana e ontem, uma rede de internet no entorno da Caixa Econômica. Então, durante toda a extensão da fila, nós estamos disponibilizando a rede Canoinha. A mesma que tem nas praças foi instalada ali, na frente da Caixa e descendo até o Bradesco. E hoje, na data de hoje, foram capacitados 23 profissionais da área da educação que vestirão a camisa verde de promotor da saúde e irão para a rua auxiliar essas pessoas, inclusive naquela fila. Eles foram capacitados hoje pelo próprio gerente geral aqui da Caixa Econômica e eles irão, assim que voltar essas filas a se formar, eles farão um trabalho específico, orientando as pessoas sobre a possibilidade do uso da tecnologia para não precisarem ficar enfrentando aquela fila. Então, é mais uma ação tentando minimizar esse efeito da pandemia, porque o problema pode ser da Caixa Econômica, da porta para dentro, mas a pandemia é problema de todos nós, o problema é daquela aglomeração de pessoas de todos nós. Esses promotores da saúde vão percorrer a fila, distribuindo máscaras que serão doadas pela própria Caixa Econômica Federal, né, para essas pessoas, e também eles vão orientar as pessoas no uso, né, dos seus próprios aparelhos celulares, para que essa fila, de fato, ela ande mais rapidamente e muitas pessoas acabem tendo o benefício concedido sem precisar enfrentar horas de fila. A respeito da questão econômica, já finalizando, ações de cunho administrativo visando gerar economicidade no município, nós estamos administrando da seguinte forma: despesas não essenciais nesse momento ou não necessárias nesse momento estão sendo suprimidas. Por exemplo, o contrato com a empresa de limpeza das escolas. É uma empresa terceirizada que faz o trabalho de limpeza na grande maioria das escolas, e os contratos, nós fizemos uma reunião com a empresa, foram suprimidos para 30% da sua carga horária e valor original. Porque em 30%, o asseio mínimo necessário é possível de ser realizado junto às escolas, até porque não temos os alunos, né? Ou seja, em 30% da carga horária normal, semanal, essas zeladoras, as serventes, elas vão poder manter a escola, né, limpa e preservada para o dia que as aulas forem retornar, as escolas estejam em plenas condições de uso. O transporte escolar, né, entristece nós termos que tomar ações assim, mas o transporte escolar é uma despesa que não está acontecendo, seja nas localidades de difícil acesso, seja no transporte escolar que hoje é realizado por uma empresa maior de fretamento. Hoje não existe o deslocamento, não existe o translado desses alunos até as unidades. Logo, todos esses contratos estão com seus pagamentos suspensos até o retorno das aulas, né? Aí geramos mais uma economia significativa que vai servir para combater, né, parte dessa queda significativa na arrecadação
especialmente na área da educação. Eu acabei não falando anteriormente, mas o Fundeb, agora no mês de abril, ele teve uma redução de 18%. O mês de abril do Fundeb foi trágico. 18% de queda na arrecadação do Fundeb é um valor bem elevado. Tá? Eu fico à disposição para perguntas, tá? Tentei ser o mais sucinto possível e fico aberto aqui a perguntas e, se estiver ao meu alcance, respondo hoje. Se não estiver ao meu alcance, faço questão de, no máximo até amanhã, responder a cada vereador. Obrigado, secretário Diogo. Eu tenho algumas perguntas, mas primeiro eu gostaria de abrir a palavra aos colegas vereadores, salientar e agradecer a elucidação quanto a aba, o banner, enfim, do coronavírus no site da Prefeitura de Canoinhas, também o esclarecimento sobre a compra das máscaras. Eu percebo que não era só uma dúvida minha. Hoje à tarde troquei uma ideia com o vereador Coronel Mário, o qual também encontrou uma certa dificuldade, podemos até utilizar esse termo, no esclarecimento e na coisa, na facilidade de achar as informações, mas já foi objeto da sua fala, então agradeço a elucidação. Gostaria de abrir aos colegas vereadores para que possam realizar eventuais perguntas e pontuações, e aí a gente vai tocando assim a sessão. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários da Casa Legislativa, o nosso secretário de Administração, Diogo, comunidade que nos acompanham nesse momento através da sessão online. Senhoras e senhores, meu cordial boa noite. Primeiramente, secretário Diogo, fiquei feliz com a sua indicação. Nós conhecemos a sua competência, a sua responsabilidade no trato das questões administrativas, financeiras da Prefeitura Municipal. O senhor e a sua equipe são pessoas extremamente comprometidas, em que pese a nossa atribuição constitucional de fiscalizarmos o poder executivo, nós formulamos o requerimento dirigido ao senhor e também ao senhor prefeito municipal, a fim de dirimir algumas dúvidas que temos também. A primeira minha é uma pergunta com relação ao impacto financeiro na folha, né? Em função dessa redução, se existe uma previsão por parte da prefeitura, com essa queda de arrecadação, se haverá futuramente um comprometimento da folha. E uma segunda pergunta, que em partes já foi esclarecida, como muito bem falou o vereador Paulinho, havia dúvidas, eu havia conversado com o senhor prefeito municipal com relação à aquisição de máscaras, e nós estamos vivendo um momento, nós acompanhamos através da imprensa, muitos casos aí de majoração de preços, de respirador, de máscara, enfim, muitas pessoas, em tese, se aproveitando dessa situação. O prefeito municipal havia me falado que haviam propostas iniciais até de R$ 7,50 o valor de máscara. E aí, quando o prefeito falou isso, ele também confirmou que haviam sido adquiridas as primeiras com o valor de R$ 2,50. Dadas essas informações, eu fui dar uma pesquisada no portal, né? Nós sabemos que antes do nosso sistema, através da beta, na minha leitura, no meu entendimento, para quem faz fiscalização e para quem acessa a questão do sistema da prefeitura, na minha leitura, para mim, ele era mais facilitado. Hoje, né, o sistema é a pública que comanda, digamos assim, a questão dessas informações. E para ser consultado, eu fui levantar, através do portal, assim como existe a recomendação do Ministério Público, que todas as dispensas de licitação e todas as aquisições, as compras, enfim, têm que estar discriminadas e de fácil acesso, em tese, né, a toda a comunidade. Eu fui buscar, fazer o levantamento dessas informações. Eu tive uma certa dificuldade, secretário, no primeiro momento, porque, apesar de não ter muito conhecimento de informática, seguindo os passos para fazer o levantamento dessa informação, tive dificuldade. Através do site da FECAM, aí eu tive mais facilidade de levantar as informações, tanto que eu cheguei 2 aquisições de máscaras
A primeira, salvo engano, é de 2.500, no valor de R$6.000. E a segunda, acho que 2 dias depois, da mesma empresa, de 10.000 máscaras, no valor de R$25.000. Em face disso, eu coloquei essa minha preocupação, e até conversei com o senhor ontem, na parte da tarde, para disponibilizar para nós os dados mais acessíveis com relação às compras, até mesmo porque a comunidade deve ter o conhecimento, e nós, enquanto fiscalização, né, também devemos ter facilidade no acesso dessas informações. Em tese, como eu coloquei para o senhor, eu tive uma certa dificuldade. Mesmo na aba Covid-19, né, que está no site da prefeitura, eu tive a dificuldade. E através do site da FECAM eu fiz o levantamento dessas informações. Então, em face disso, eu estou justificando o meu pedido do requerimento formulado, dizer para o senhor que nós avançamos muito na questão de transparência do município, né? Nós tínhamos aí uma nota de 3.3 na transparência. Hoje, o município, após a regulamentação da lei de acesso à informação, a nossa nota passa de 8. Então, o nosso município é transparente, tanto que as nossas contas de 2016 e 2017 foram aprovadas na Casa de Lei sem restrição. Então, é importante frisar para o senhor, tá, que na medida do possível nós formulamos essas perguntas e esses requerimentos para o senhor encaminhar essas informações, mas se houver possibilidade de facilitar essas informações no portais através de mecanismos técnicos, eu agradeceria. Seria isso, muito obrigado. Coronel Mário, boa noite. Agradeço as palavras. A respeito das máscaras, eu até estou com uma planilha aqui de todas as despesas, né, realizadas do Covid. E essa planilha que eu tenho em Excel é algo simples, que uma servidora está preenchendo para nós ali. Na data de ontem, eu entreguei em mãos para o promotor, né, faço questão de que ele, de ser transparente ao extremo, que essa planilha que está em minhas mãos, ela vai ficar disponível também lá nesse bloco do Covid, para não ser necessário que seja aberto cada autorização de fornecimento, como hoje está disposto lá. Nós vamos colocar essa planilha, ela é bem simples, porém ela é de fácil compreensão. Está em minhas mãos nesse momento, onde todas as despesas relacionadas ao Covid, elas estão elencadas aqui. E se a pessoa quiser maiores informações sobre a despesa, ela pode abrir, tem o número da autorização de fornecimento, ela pode procurar lá naquela linha da Covid qual que é a autorização de fornecimento e ir especificamente em uma autorização ou outra, né? Nós, de fato, tivemos os mais variados preços. Confesso eu, lá no início da pandemia, nas primeiras verificações de preço, eu mesmo comprei, né, para mim, para a minha família, máscaras de tecido feito por costureiras aqui de Canoinhas a um valor de R$10. E esse valor foi desinflacionando, onde empresas e grandes empresas têxteis acabaram investindo recursos e alterando a sua capacidade produtiva, focando nessa questão das máscaras, e o custo unitário acabou vindo a cair significativamente. Então, no início, de fato, máscaras de tecido, nós partimos de um preço de R$10 originalmente para o valor de R$1,75. O tecido, até eu esqueci de comentar no tocante às máscaras, é o neoprene. Esse é o tecido. Eu tomei a liberdade de fazer essa minha rápida apresentação em consonância com alguns ofícios que eu tenho aqui de requerimentos da própria Câmara de Vereadores, né? E uma delas pergunta qual que é o tecido utilizado, né? É o neoprene, esse que foi o tecido das 10.000 máscaras. Um tecido muito parecido com esse, nós temos aqui, eu faço uso dessas máscaras, inclusive adquiridas em uma farmácia aqui de Canoinhas. O custo unitário é R$14,90 dessas máscaras, né? Umas pretas que o povo anda usando bastante, porque elas são um pouco mais confortáveis. E, de fato, se testarmos com um jato de água ou de álcool na máscara, esse tecido ele tem uma eficiência muito boa, sabe? Ele acaba não passando tanto a respiração das pessoas. Então, cada cidadão acaba se adaptando com a máscara, né, com um estilo de máscara, com um modelo de máscara. E o neoprene, de fato, é uma máscara muito confortável de se usar. Né? Vai ser, no registro de preço, pode ser máscara de algodão, pode ser de outro material, mas se for algodão, é algodão duplo, né, de acordo com as normas
da Anvisa. A respeito dos preços, nós tivemos os mais variados. No início, de fato, as empresas não estavam preparadas para fazer essas máscaras em grande escala. As primeiras aquisições que fizemos, inclusive para os servidores do município, né, fazendo pesquisa de preço em costureiras e empresas aqui de Canoinhas conhecidas, nós acabamos pagando R$5, né, por unidade para ser distribuída para uso dos servidores assim que a prefeitura retomou os trabalhos em abril. Ali, o primeiro lote de 400 máscaras foi ao custo de R$5 e foi a mais barata. Algumas semanas depois, nós algumas costureiras começaram a rever os procedimentos e já encontramos a R$3,50. E no momento que as grandes empresas acabam entrando, né, nesse mercado, né, com linhas de fabricação robustas, né, o preço acaba caindo bastante, né, acaba chegando a um preço desse de R$1,75, R$2, que é a média hoje que nós identificamos de máscaras reutilizáveis. Quando falamos dessas máscaras de R$2,50, Coronel, muito provavelmente estamos falando das máscaras cirúrgicas que são utilizadas pelos profissionais de saúde. Essas máscaras, de fato, eu digo como secretário de administração que me dói na alma a inflação, né, que acabou caindo em cima dessas máscaras em virtude da lei da oferta e da demanda. Tem máscaras que nós pagávamos no passado 10 centavos, 15 centavos, 8 centavos, que hoje, a mesma máscara que é fabricada lá na China e importada, o custo dela está girando entre R$2 e R$2,50, até R$3 já pediram nessas máscaras de uso cirúrgico pelos profissionais da saúde. Essa máscara, ela é aquela que possui uma vedação muito maior, sabe? Então, o que acontece? Essa máscara, de fato, nós não podemos não fazer uso dela na área da saúde. A secretária Kátia, por vezes, interpela junto à minha pessoa para que eu faça a reserva de recursos necessária para não faltar EPI para os profissionais da área da saúde. Ela me falou isso mais de 10 vezes, pelo menos. Não deixa faltar recurso para EPIs para os profissionais de saúde, porque no dia que chegarmos ao ponto de que o profissional de saúde está infectado e não tem condições de atender a nossa população, nesse momento a pandemia, a tendência é que ela piore muito a sua escala, né, de proliferação, porque nós temos a nossa ponta, a nossa mão de obra principal nesse momento não estará disponível para atender a população. Por esse motivo que não faltou investimento em EPIs para os nossos profissionais de saúde. Máscaras, por exemplo, as famosas N95, elas passaram de R$3, R$4, R$5 antes da pandemia para até R$19. Teve propostas de preço de R$30 em cada máscara N95. A inflação que acabou recaindo sobre esses equipamentos, que são fabricados na sua grande maioria na China, é algo astronômico, algo que a gente que trabalha com economia, trabalha com dinheiro público há tanto tempo, de fato nos causa muita tristeza passar por uma situação dessa. Mas, independentemente da questão preço, nós estamos correndo atrás dos melhores preços possíveis desses equipamentos de proteção individual para que, durante toda a pandemia, aos nossos colaboradores não falte esse material. Coronel, a respeito do nosso portal, eu estive hoje reunido na parte da tarde com representantes da empresa de informática. Eles me apresentaram um portal de divulgação que eles estão aí cedendo gratuitamente para alguns municípios para a divulgação das ações. Mas, de fato, apesar de ser um portal muito moderno, ele fala apenas dos casos de Covid no município. Ele não fala das despesas. Ele acaba não trazendo essa informação. E o que os municípios vêm fazendo? Eles vêm adaptando os seus atuais sites para poder tentar fornecer uma informação mais precisa e o mais transparente possível para a população. Nós estamos trabalhando nisso. Dentro dessa aba Covid ali, tentaremos ser ainda mais transparentes e eu faço questão que, no máximo, até amanhã, essa planilha que eu estou, nesse momento, em minhas mãos, esteja disponível lá na própria aba Covid, facilitando a pesquisa de todos os cidadãos interessados.
Passo a palavra à vereadora Zanesi Dreyer. Vereador Coronel Mário, gostaria de complementar a sua fala? Só da minha primeira pergunta, se o secretário puder, de uma maneira bastante breve, responder se existe uma previsão na questão da restrição orçamentária para o pagamento da folha. Isso vai ocorrer? Existe previsão ou não, por favor? Nesse momento, ainda eu não tenho o índice de despesa com pessoal, ele se dá com o fechamento da competência maio, porque a despesa de pessoal, ela é calculada a cada quadrimestre. O índice que eu tenho nesse momento, ele se refere ainda à última competência do exercício de 2019. Até o final desse mês, eu presumo ali até o dia 20, 25, nós devemos ter todas as contas públicas do mês 4, perdão, falei maio anteriormente, até o mês de abril devem estar fechadas. Assim que a competência abril estiver totalmente fechada, nós teremos o índice com o pessoal, que muito provavelmente não deve sofrer grandes alterações nesse primeiro quadrimestre. Como falei, as receitas correntes não sofreram grande impacto. Porém, ações provavelmente serão tomadas. A redução dos próprios contratos dos terceirizados é uma forma de você segurar esse recurso, né, para você garantir o pagamento do nosso servidor efetivo. Nesse momento, nós não cogitamos, tá, em falta de recursos para pagamento dos servidores efetivos, né, e nossos ACTs, mas, obviamente, é uma decisão que a gente vai tomando mês a mês. Ações, né, cada vez mais rígidas de contenção de despesas, elas vão ser tomadas de acordo com a necessidade mês a mês. Nesse momento, eu tenho, de pandemia, em torno de 1 mês e meio. Eu não tenho ainda números precisos que me permitam formar uma curva, tanto da frustração da receita, quanto do crescimento de possíveis despesas com o pessoal. Mas o que, de fato, será feito dentro em breve? Precisamos, sim, restringir que qualquer despesa de pessoal se limite à área da saúde. A área da saúde é a única que, nesse momento, pode contar com algum tipo de majoração. E ainda, recebemos ontem uma orientação do Ministério Público, que esse veio externo do Ministério Público Estadual, nem foi do nosso Ministério Público aqui, apesar de que eles têm o mesmo posicionamento. Temos uma orientação de que os servidores de atividades onde o home office não é possível ou atividade presencial não é possível, esses servidores, o município tem a obrigação de realocá-los em atividades, tá, em prol da pandemia ou outras atividades. Nós não podemos manter o pagamento da remuneração desses servidores sem criar uma estratégia de utilização dessa mão de obra. A ociosidade, nesse momento, não pode acontecer. Então, existem profissionais que não são do grupo de risco, que, nesse momento, não possuem atividade dentro, por exemplo, de uma escola onde não tem alunos, tem alguns profissionais lá que dependem da presença do aluno, que não há o que eles exercerem de atividade num ambiente online. Tanto que a secretária Rosimari, ela forneceu para a Secretaria de Saúde, para serem promotores de saúde, na data de sexta-feira, 102 profissionais, e na data de hoje, mais 23 profissionais. São profissionais que, acatando a recomendação do Ministério Público, independentemente da atribuição do seu cargo, como não existem hoje para esses profissionais atividades a serem desenvolvidas lá no seu ambiente escolar, eu não estou falando de professores, estou falando de outros cargos, né? Esses profissionais estarão exercendo atividade como promotor de saúde. Então, a secretária já nos cedeu 125 profissionais que estarão à disposição da Secretaria de Saúde nas ações em prol da pandemia, seja em barreiras, seja na minimização de filas, seja na distribuição de máscaras, como o Ministério Público deixou bem claro no documento que nos encaminhou. Nesse momento, nós, independentemente das atribuições, nós precisamos eliminar mão de obra ociosa. Essa mão de obra ela vai precisar desempenhar seu papel nas outras áreas, em virtude da pandemia. Passo a palavra à vereadora Zanesi Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, secretário Diogo, internautas que nos acompanham e aos assessores desta casa. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Secretário Diogo, nós estávamos ansiosos, né, à espera do secretário da administração, acabou demorando um pouco
e aí acaba sobrecarregando alguns servidores ali do setor, né? E dentre eles nosso contador, né? Que aí trouxe muitas discussões até para casa, né? Nós conseguimos debater algumas questões e aí veio a pandemia, né? Concomitante aí alguns outros problemas à pandemia. Mas alguns itens ali com relação aos investimentos também gostaria de complementar no sentido de que muito antes destes recursos, tanto do governo federal e emendas parlamentares, como o município iniciou suas ações no dia 20 de março, teve alguns investimentos que provavelmente ainda irão para este link ali das prestações de contas, que não foram contabilizados, foram adquiridos com recursos próprios em função dos remanejamentos. Por exemplo, essa questão dos EPIs é muito séria, é uma preocupação da nossa secretária de saúde, a Kátia, e de toda a equipe ali da secretaria. Nós contamos com uma pessoa muito competente ali no nosso almoxarifado, a Dina, né? Ela é contadora e ela trabalha ali no almoxarifado, ela é uma pessoa muito detalhista, muito cuidadora ali da questão dos recursos públicos, ela é muito organizada, e a nossa preocupação maior é com relação aos EPIs, porque compra-se bastante, mas devido à quantidade de serviços de saúde à disposição, acaba sendo utilizado muitos EPIs no decorrer dos dias, e foi organizado de uma forma, um investimento em refeições, por exemplo, para que o profissional cumpra uma escala de 12 horas, né, no sentido de economizar EPIs, porque se fossem, por exemplo, 2 turnos em uma unidade de saúde, que funciona das 7 da manhã às 19 horas, aí seriam EPIs a mais, né, e exposição de servidores naquele mesmo dia, no mesmo ambiente de trabalho. Então, a equipe organizou de uma forma que economize pessoal, né, e que economize EPIs. Mas aí teve um investimento na questão das refeições, que nós precisamos colocar nessa planilha de prestação de contas também. E também, vereador Coronel Mário, tem também no site do CISAMURC. Como tem uma lei municipal que aprovou o termo de cooperação técnica, foi direcionado, muitas das compras foram direcionadas ao comitê de compras do Consórcio Intermunicipal de Saúde. É bem interessante acessar ali também o link do coronavírus, e ali constam as despesas também, o investimento dos 4 municípios. Todas as despesas que estão ali nesse portal do CISAMURC são divididas per capita entre o município de Canoinhas, Major Vieira, Três Barras e Bela Vista do Toldo. Ali é bem interessante porque consta a locação dos respiradores, a compra dos monitores, a compra de insumos, EPIs também, dentre outros itens necessários para o funcionamento e enfrentamento do Covid-19. E Canoinhas tem na planilha do site da prefeitura o investimento de R$148 mil, mas lá no site do CISAMURC consta a despesa integral, né, os investimentos que foram divididos, então, per capita entre os 4 municípios envolvidos nessa ação conjunta aí de enfrentamento ao coronavírus. Tem também aquisição de testes rápidos, né, pelo município, e a questão da diferença, por exemplo, do transporte através de ambulância, foi necessário ampliar os transportes pela ambulância, porque a cirurgia geral foi para Major Vieira, né, e a maternidade para Três Barras. Então, em algumas situações, necessário colocar o pessoal à disposição da população nesse sentido. E todas as coletas que são realizadas com esses testes da Genolab, diariamente também foi organizado para que haja o resultado mais rápido. Então, todos os dias, o carro pela manhã tem uma logística para levar essas coletas, né, para Blumenau, e as que são do LACEN de lá de Blumenau para Florianópolis. Então, tem esses investimentos que acabam não aparecendo como custos exclusivos do coronavírus, né, mas que nós teremos que calcular e colocar ainda em uma planilha para que seja transparente, porque acaba envolvendo todos os serviços. A educação também nos colocou à disposição os motoristas, né, secretário Diogo, porque os motoristas da educação também, nesse período, estavam ociosos e eles foram colocados à disposição do setor de transportes. Eles estão trabalhando com uma escala ali bem organizada também para ficar à disposição ali dos trabalhadores e da população. Então, no mais, assim, a princípio agora nós estamos um pouco mais tensos, né, em função dos resultados de ontem para hoje, né,
Então, Canoinhas e Três Barras hoje conta com 23 casos. Se for analisar que de 38 coletas, 11 foram positivos, né? É um percentual bastante significativo, tá? É um número expressivo. A gente sabe que vai ser realizado mais, hoje foram realizados mais, e que a gente vai, infelizmente, proporcional ao número de habitantes, conforme conversamos hoje no decorrer da tarde com a vereadora Thelma. Se for analisar proporcional ao número de habitantes de Canoinhas e de Três Barras, o número de casos positivos é, sim, muito expressivo, né? E isso acaba nos preocupando. Hoje tivemos várias pequenas reuniões na secretaria com médicos e no hospital, porque nós precisamos, mais uma vez, mexer com a equipe do Centro Covid. Esse serviço vai precisar funcionar 24 horas, porque os casos de sintomas respiratórios graves podem surgir nas madrugadas também, e a gente precisa proteger os servidores da unidade de pronto atendimento, quanto menos profissional exposto aos sintomas respiratórios. Isso nós estamos falando dos casos sintomáticos. Tem também os assintomáticos, mas nós temos que ser coerentes na organização do serviço, porque os casos sintomáticos, a pessoa já está percebendo os sintomas, pode estar se agravando a situação, e nós precisamos ter a equipe trabalhando lá à disposição 24 horas por dia. E isso, secretário Diogo, vai aparecer nos próximos meses, com certeza, na folha da saúde, porque estes profissionais, com serviços ampliados, nós precisamos colocar horas extras, mexer, tem que ver a questão ali de uma gratificação para aqueles profissionais que estão lá na ponta, atendendo sintomas respiratórios um pouco mais graves, né? Eles estão 100% expostos aos riscos, né, da contaminação, e a gente precisa reconhecer esse trabalho, porque todos os servidores da saúde acabam trabalhando sob pressão, né? E por mais que se compare, às vezes, ao comércio, aos escritórios, aos demais serviços, hoje nós temos uma missão que é muito importante, que é proteger os trabalhadores da saúde. Hoje nós já temos um caso de profissional de saúde confirmado, temos coletas de outros profissionais de saúde, e esta é uma preocupação, porque quando esses profissionais começarem a se afastar dos seus cargos, né, para permanecer na quarentena, de imediato o município precisa substituir esse profissional. Nem todos se colocam à disposição, porque convivem com pessoas idosas, ou com bebês, ou estão amamentando. Então, é bem difícil de fechar essa escala. Então, todo cuidado é necessário. Todas as ações de saúde, elas precisam, sim, de uma atenção especial, agilizar os pedidos. Isso o secretário Diogo tem acompanhado de perto, ali junto à Secretaria de Administração. Mas eu digo para vocês que hoje, o dia para nós, ele foi muito diferente desde o primeiro dia que nós nos reunimos para conversar sobre essa situação de pandemia. O salto nos resultados foi muito grande, será maior ainda nos próximos dias. Nós precisamos estar preparados financeiramente e emocionalmente para trabalhar neste enfrentamento, porque os próximos dias será um pouquinho pior, né? Não tem como dizer que será melhor, porque nós temos várias pessoas para fazer monitoramento. Todas as pessoas que estão no seu domicílio, elas são monitoradas pelo Centro de Informações Covid. As pessoas não são muito receptivas ao receber uma ligação. Infelizmente, nós tivemos casos que o resultado foi positivo e elas são grosseiras ao prestar a informação, sendo que as profissionais estão ali prestando o seu serviço para fazer a ligação, perguntar como que esse paciente se encontra, se ele está bem, por onde ele andou, né? É o nosso trabalho enquanto trabalhadores da saúde, e alguns conseguem ser grosseiros, né? Ao receber uma ligação de um profissional de saúde que está cumprindo com o seu papel, sabe? Então, a partir de agora, são mais pessoas para monitorar, mais pessoas expostas, né, à questão da contaminação, e nós precisamos, sim, investir ainda mais, né, muito principalmente na questão dos EPIs. Nós realmente não podemos deixar faltar. Infelizmente, as empresas se aproveitam da situação, muitas que participam de licitações não entregam os medicamentos no prazo certo, aí nós temos os dias para notificar, e infelizmente se aproveitam na questão dos preços, mas as coisas estão fluindo de uma forma assim organizada, mas muito preocupante. Eu coloco aqui a minha preocupação, por mais que todos os envolvidos estão se dedicando, estão comprometidos, não falta dinheiro,
mas acredito que daqui para frente um plano de contingenciamento também será necessário, porque os números, eles aparecerão nos próximos meses, como o secretário já falou, do falso positivo, né? Provavelmente agora, a partir de maio, que nós teremos a certeza aí dos nossos indicadores, quanto de serviço, de pessoal e na questão da economia. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenessi. A palavra continua aberta. Não há mais inscrições. Secretário, eu havia relatado que também teria perguntas, mas acredito que já foi quase tudo contemplado pelos colegas que me antecederam. Apenas um questionamento sobre as emendas parlamentares, que tanto do deputado Darcy de Matos quanto do deputado Carlos Chiodini, pelo menos ao que me chegou até ontem, elas ainda não haviam sido repassadas para o Hospital Santa Cruz. Há alguma novidade quanto a isso? Há uma previsão? Ou por que ainda não foi? Presidente, tanto uma emenda quanto a outra, né, elas são repassadas para o município para que esse recurso seja utilizado nas ações do município. E, obviamente, por acordo com o próprio deputado, né, o município se responsabiliza em assumir essa responsabilidade para com o hospital, né? E nós, de fato, tivemos alguns problemas ali nesse repasse, mas eu acredito que nos próximos dias aí, o do Chiodini já está até mais encaminhado, que já fazem alguns dias a mais, mas do Darcy também está muito bem encaminhado. Nos próximos dias a gente tá? Eu digo que são questões meramente burocráticas, muitas vezes ali, vereador, mas nós vamos superá-las aí ao longo dessa semana para o quanto antes a gente possa disponibilizar esse recurso. O recurso está assegurado, já foi aberto junto à Câmara de Vereadores, boa parte desses recursos, então é um trâmite burocrático apenas para poder fazer esse repasse, né? Análise de plano de trabalho do hospital, para que a gente possa, de fato, fazer o empenhamento junto aos contratos vigentes e possa fazer esse repasse para ele. Tranquilo. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, não havendo mais nenhum colega vereador inscrito para questionamentos, enfim, passo a palavra para que o senhor faça suas considerações finais e, mais uma vez, agradeço por ter participado conosco. É sempre um prazer recebê-lo aqui e a Câmara fica à sua inteira disposição. Então, novamente, aos vereadores e à nossa digníssima comunidade que nos acompanha, eu quero manifestar aqui a minha felicidade em estar novamente junto à Secretaria de Administração, tá? Ter novamente essa oportunidade. Me coloco à disposição de todas as secretarias e de todos os vereadores e de toda a comunidade no que estiver ao meu alcance. Eu sei que o momento é saúde. A Zenessi, teço agradecimentos à vereadora, porque é uma pessoa que me ajuda muito, às vezes, em questões técnicas da saúde, questões de repasse, questões de fonte de recursos. Nós, trabalhando há 10 anos nessa área, às vezes nos falta a possibilidade de analisar, né, o grau de detalhamento de cada recurso. Eu agradeço muito a vereadora Zenessi, enquanto assistente social da Secretaria de Saúde, juntamente com a secretária Cátia, que nos auxiliam muito nesse processo. Agradeço também ao forte apoio da Câmara de Vereadores, nosso prefeito, nosso vice-prefeito e da comunidade. Peço que cada servidor, cada secretaria faça o possível para economizar, porque nesse momento nosso objetivo é comum. Nosso objetivo é combater essa pandemia, é nós destinarmos cada real que o município arrecadar ou que vier a receber através de transferência para que a gente consiga combater a pandemia, mantido né, um equilíbrio das contas públicas, porém, a gente vai combater junto essa pandemia, tá? Como eu falei com o Ministério Público, é momento de todos os órgãos se unirem, né? Legislativo, Executivo, Judiciário e o Ministério Público.
todos estão de mãos dadas para combater juntos com a comunidade essa pandemia. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, né, junto a essa sessão virtual da Câmara de Vereadores. Faço questão de, no futuro, né, estar pessoalmente, né, com cada um dos senhores e senhoras junto à Câmara de Vereadores, e me coloco à disposição, tá, em todos os canais de atendimento, no meu telefone que todos possuem, tá? Estou sempre aberto a questionamentos e a prontas respostas, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, secretário. Tenha uma boa noite. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 029 de 2020, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, APOCA, e adota outras providências. Repasse no valor de até R$40 mil para a APOCA. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação, realizada de forma nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. Vereadora Zaneci Dreyer. Meu voto é sim. Sendo assim, está aprovado de forma unânime em segunda votação o projeto 029 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 005 de 2020, que concede título de amigo de Canoinhas à Universidade do contestado UNC. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, passamos à votação, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Voto sim. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. E vereadora Zaneci Dreyer. Meu voto é sim. Também está aprovado de forma unânime em segunda votação o projeto de resolução número 005 de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 12 de maio de 2020. Requerimento número 422 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, solicitando que sancione o projeto de lei número 63 de 2020, que veda a cobrança de tarifas de água e energia elétrica até o dia 31 de dezembro de 2020 dos hospitais públicos, filantrópicos e clínicas de hemodiálise contratadas pelo Sistema Único de Saúde SUS no estado de Santa Catarina, enquanto durar a crise do Covid-19. Coloco em discussão o requerimento número 422 de 2020. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de maneira bastante breve, tá? Esse projeto de lei é do deputado estadual Marcos Machado, do PL, e foi aprovado na Assembleia Legislativa, tá? Essa possibilidade de que os hospitais filantrópicos não paguem conta de luz e água até, ao menos durante o período da pandemia. E aí, conversando com algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo, tá? Existe a possibilidade do governador sancionar, porém, como está num momento político muito difícil, tá? Talvez ele possa vir a vetar.
Então, face disso, tá? A solicitação de pessoas, inclusive do meu partido, Partido Liberal, para que nós formulássemos um requerimento nesse sentido para que o governador, na medida do possível, ele vai analisar isso tecnicamente, é claro, né, sancione esse projeto de lei. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam o requerimento número 422 de 2020, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 422 de 2020. 23 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Marcos Thiago Gonçalves, secretário de Desenvolvimento Econômico, solicitando informar o valor do movimento econômico do ano de 2019, detalhando o movimento agrícola, prestação de serviços, indústria e comércio. Coloco em discussão o requerimento número 423 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 423 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 424 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Etel Jacomel, coordenador regional de educação, considerando a manifestação do Ministério da Educação de que o Enem 2020 será mantido e realizado no ano de 2020, requer sejam disponibilizados computadores para os alunos da rede de ensino do Estado de Santa Catarina, a fim de que possam realizar a inscrição para a prova, bem como utilizar os aparelhos para estudar. Coloco em discussão o requerimento número 424 de 2020 e passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, os colaboradores da casa, os nossos internautas, muito boa noite. Eu gostaria de parabenizar o autor desse requerimento, né? Está em toda a habilidade, mas alguém teve a lembrança de fazê-lo, porque, de fato, os nossos alunos que não têm tantas condições financeiras e que estão longe da internet, ou até residem em lugares que não têm a internet disponível, eles concorrerão totalmente em desigualdade de condições com aqueles que a têm. Então, é justíssimo que seja disponibilizado nas escolas, de alguma forma, de eles poderem estudar, lógico, respeitado toda a legislação pertinente de prevenção contra o nosso Covid, mas eles não podem, em hipótese alguma, ser penalizados. Eu concordo plenamente que se acha uma alternativa para esses nossos estudantes que têm o sonho de ter um título e ter uma profissão com um curso superior nas mãos. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma. Só gostaria de comentar brevemente o requerimento. O Ministério da Educação resolveu, então, manter o calendário do Enem, né? Em que pese o assunto ser controverso e objeto de várias representações de órgãos estudantis, enfim, eu ainda não vou me ater a esse mérito, porque eu quero estudar um pouquinho mais para formar um juízo de valor quanto à manutenção ou não do calendário. Mais uma vez mantido o calendário, é importante, preciso e necessário que esses estudantes, pelo menos, possam ter acesso à inscrição, né? Então, há que se achar uma forma de que os estudantes possam realizar suas inscrições e também, né, ali eu tomei a liberdade de acrescentar, inclusive, que possa disponibilizar um espaço ou aparelho para esses estudantes também estudarem, porque não adianta se inscrever e concorrer em desigualdade com outros estudantes que estão tendo a possibilidade dos estudos de maneira online, mais precisamente, enfim.
Então, por esse motivo, que pelo menos tente-se achar um caminho para que esses estudantes consigam realizar suas inscrições para poderem participar aí, dessa importante prova para quem está no período estudantil realizar. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 424 de 2020 e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 424 de 2020, de autoria de toda a idilidade. Requerimento número 425 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Cíntia Miller Aguiar, secretária municipal da Assistência Social, em razão das notícias e denúncias oriundas de mães que são chefes de família e têm encontrado dificuldade para receber o auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Vítimas de fraude dos ex-companheiros, uma vez que há relatos de que pais têm tentado incluir os filhos dos seus cadastros, mesmo que não tenham a guarda ou não sejam eles os principais responsáveis pela criação. Quais medidas serão adotadas no sentido de orientar e verificar o acontecimento de situação semelhante em nosso município? Coloco em discussão o requerimento número 425 de 2020. Também gostaria de fazer um breve comentário sobre o referido requerimento. Eu li algumas matérias e realizei algumas pesquisas sobre o assunto, e, de fato, acho importante que a Secretaria da Assistência se posicione, mesmo que em caráter informativo, para que as mães, que são as chefes de família e residem e sustentam seus filhos, não sejam prejudicadas por alguns pais irresponsáveis que se utilizam dos seus filhos, mesmo não convivendo, não morando, não ajudando essas pessoas, para conseguir o benefício. E aí, quando a mãe vai fazer o cadastro, ela não consegue porque já está utilizado, enfim, o CPF ou o cadastro desses filhos. E isso gera um grande problema, porque quem está precisando desse recurso certamente conta com isso. E eu vejo de suma importância que a Secretaria da Assistência tente, de alguma maneira, orientar essas mães e ajudar para que esse problema não ocorra aqui em nosso município. Então, está em votação o requerimento número 425 de 2020 e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 425 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 426 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao diretor de tributos, solicitando esclarecimento quanto à anunciada prorrogação do pagamento do IPTU. Solicita-se esclarecimento de que forma se dará essa prorrogação, quando poderá ser feito o pagamento, e se é necessária a solicitação do contribuinte para que a prorrogação se dê, bem como seja elucidada de forma extremamente clara para que o contribuinte esteja ciente. Coloco em discussão o requerimento número 426 de 2020. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu achei interessante porque o requerimento, porque hoje, por um acaso, eu descobri que as duas parcelas vencem dia 15 de maio. Eu tive no setor de tributos na semana passada e a prorrogação, cada contribuinte que vai lá, eles prorrogam a parcela de abril para maio, para o dia 15 de maio, ou a parcela única com desconto. Só que hoje, eu não me liguei no nosso caso. E hoje, no caso, uma cliente veio aqui reclamar que o mês de abril e de maio vence no dia 15 de maio. O nosso secretário da administração, no seu pronunciamento, falou que as pessoas podem ir em junho e parcelar esse IPTU. Ele só não deixou claro, e eu já recebi uma mensagem aqui, se esse parcelamento
será com incidência de multa e juros ou não. Então, talvez na próxima semana a gente já faça um requerimento para que as pessoas tenham essa consciência que eles podem parcelar. Mas aí veio uma manobra muito grande dos nossos servidores públicos e darão uma série de filas no próprio poder público. O ideal seria prorrogar a parcela de abril para o final. Seria muito mais prático, muito mais cômodo, menos envolvimento de pessoas, menos desperdício de material e uma série de outros fatores. Esse seria o meu comentário. Obrigado, vereadora Norma. Pelo que eu entendi, não haverá multa e juros, mas, de qualquer maneira, nós podemos reforçar o questionamento, mas, aparentemente, pela fala do secretário Diogo, isso não ocorrerá para as pessoas que forem realizar o pagamento em junho. Mas, de qualquer maneira, depois a gente questiona o Diogo novamente para poder repassar a informação com precisão. Está em votação o requerimento número 426 de 2020 e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 426 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 427 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saido, secretário municipal de administração, solicitando esclarecimento do porquê as emendas parlamentares do deputado federal Carlos Chiodini no valor de R$100 mil e a emenda parlamentar do deputado federal Darcy de Matos no valor de R$300 mil ainda não foram repassadas ao Hospital Santa Cruz de Caminhos. Coloco em discussão o requerimento número 427 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 427 de 2020. Número 428 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Rafael Rotilio Rueder, solicitando maiores informações e esclarecimentos quanto à afirmação constante na notícia veiculada no site J+, coluna do jornalista Ednei Bassoaski, na qual consta, abre aspas, cobrei dele uma postura de fiscal de obras, só isso, fecha aspas. Tal requerimento se faz necessário, visto que a pasta que era ocupada pelo ex-secretário é a de planejamento, razão para elucidar a que fatos se referem à declaração. Coloco em discussão o requerimento número 428 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 428 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 429 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao Ministério Público Federal, sede em Mafra, SC, expondo e solicitando que seguem. Considerando o artigo 7º do Decreto Estadual número 525, de 23 de março de 2020, que suspende em todo o território catarinense a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros, e a circulação e o ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual e internacional de passageiros, público ou privado, bem como os veículos de fretamento para transporte de pessoas. Considerando suspeita de transporte irregular de aproximadamente 50 trabalhadores em torno do dia 19 de abril por empresa terceirizada da West Rock, devido ao projeto de expansão, descumprindo o decreto estadual. Considerando que há suspeita de que os trabalhadores também foram colocados em situação de risco devido ao transporte coletivo. Considerando que o município de Caminhas e de Três Barras
não apresentavam casos confirmados do Covid-19. Considerando que os casos positivos no município de Caminhas e Três Barras estão diretamente interligados aos servidores de empresas terceirizadas da West Rock, considerando que dos 23 casos confirmados de Covid-19, a maioria estão diretamente relacionados à referida obra, considerando que, em tese, não foram respeitadas as medidas rigorosas de evitar aglomerações dos alojamentos pelas terceirizadas, respeitosamente requer que sejam tomadas providências para apurar a condição da vinda do ônibus com esses trabalhadores que possivelmente resultou na transmissão alóctone e posteriormente autóctone do Covid-19, com exposição de trabalhadores e da população em geral. Coloco em discussão o requerimento número 429 de 2020. Passo a palavra à vereadora Zenici Dreyer. Mais uma vez, retomando esse assunto, né, do enfrentamento ao Covid-19, nós, enquanto vereadores, não podemos ficar omissos a uma suposta irregularidade cometida por uma empresa terceirizada. Mais uma vez, eu quero deixar muito claro aqui que somos conhecedores da qualidade dos serviços prestados pela empresa West Rock, da qualidade dos protocolos implantados na empresa, do portão para dentro da West Rock, de todo o controle que está sendo registrado e contatos dos trabalhadores dessa empresa, das terceirizadas, através de registros em cadernetas, né, para que haja um controle de toda a circulação desse pessoal durante o horário do expediente e fora do expediente. Mas nós não podemos ficar omissos a este fato exclusivo que aconteceu, que foi a contratação, a suposta contratação de uma empresa terceirizada para o transporte de aproximadamente 50 trabalhadores de um estado para o outro. Eu penso que as ações do governador do estado de Santa Catarina, elas devem ser respeitadas porque elas devem estar fundamentadas em dados técnicos quando foi escrito esse decreto 525, no dia 23 de março, amplamente divulgado, todos somos conhecedores desse decreto, onde suspendeu o transporte coletivo em todo o território catarinense. Isso é de conhecimento, não podemos negar conhecimento a esse decreto. Todos os municípios estão sofrendo algumas questões da economia e da saúde, temos algumas dificuldades pela falta do transporte coletivo, mas foi uma ação muito importante para minimizar esses problemas relacionados à transmissão do vírus no estado de Santa Catarina. Infelizmente, até semana passada, nós não tínhamos casos confirmados, nós tivemos o primeiro caso confirmado, já comprovado por exame, o caso positivo, e que foi a vinda de trabalhador de fora do estado, de outros municípios e outros estados, que já estavam com indicadores, com números expressivos, né, de casos confirmados. Infelizmente, pessoas que tiveram contato com esse primeiro caso confirmado também já tiveram casos positivos. A maioria dos resultados positivos estão interligados a estes trabalhadores. Infelizmente, eles não têm culpa, com certeza, eles vieram para trabalhar, mas nós temos que ter clareza de qual é o serviço essencial no momento. E hoje nós estamos aqui para defender a população, sim. Nós somos de município da região interiorana, não temos condições com leitos de UTI suficiente para atender mais que 5 pacientes, temos que ter clareza disso. Os leitos da UTI do Hospital Santa Cruz foram habilitados muito recentemente, o recurso entrou na conta ontem. Então, se não fosse a junção dos esforços dos prefeitos de Canoinhas, Três Barras, Major Vieira e Bela Vista, nem teria esses leitos COVID à disposição da comunidade. Sabemos que algumas empresas também, através de doações, contribuíram, mas os respiradores ainda não chegaram, as empresas pediram prazo de 60, 90 a 120 dias. A nossa proposta desta ação
junto ao Ministério Público, com certeza no sentido de prorrogar a vinda de novos trabalhadores, de questionar de que forma que esses trabalhadores estão vindo de fora. Jamais questionar as condutas da empresa West Rock na questão dos protocolos, mas a questão da fiscalização das empresas terceirizadas, que elas sigam rigorosamente também estes protocolos e os decretos do governo do estado e os decretos do município de Canoinhas e de Três Barras, no que se refere aos trabalhadores, aos alojamentos e à colocação em situação de risco da população de uma forma geral. Gostaria de deixar claro o meu posicionamento, que defendo sim a prorrogação da expansão dessa obra nesse sentido de proteger tanto os trabalhadores quanto aos munícipes de Canoinhas e de Três Barras. Nós temos que priorizar as ações agora no sentido de minimizar os problemas o máximo possível, porque 23 casos para municípios da região interiorana é muito, é um número expressivo, e se estas situações se agravarem nos próximos dias, nós temos que ter clareza que nós não temos condições de atender toda esta demanda. Então, no sentido, sim, de proteger, de esclarecer e responsabilizar se caso a empresa realmente descumpriu, né, com alguma determinação. Nós não podemos ser omissos, nós temos que realmente informar os órgãos competentes, nesse caso o Ministério Público, para apurar essas situações aí, né, e que tome as providências cabíveis nesse sentido. Nosso papel é sim fiscalizar, existiu um decreto e foi descumprido. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zanesi. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento número 429 de 2020 e peço aos vereadores que aprovam que sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 429 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Era o que continha, senhor presidente, não há mais requerimentos. Obrigado, segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Então, passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário e, após o vereador, a vereadora Zanesi Dreyer. Senhor presidente, só um questionamento à vereadora Zanesi Dreyer. Ela falou que tem uma profissional da saúde, não sei se tecnicamente, por questão ética, ela pode citar, que foi contaminada. Essa profissional é aqui de Canoinhas ou de Três Barras, ou quem é? Se for possível, né, falar sobre isso. Gostaria que ela esclarecesse, por favor, que ela falou durante a fala do secretário que, pelo que eu entendi, ao menos, que havia um profissional da saúde contaminado. A palavra, vereadora Zanesi Dreyer. Não posso, por questões de sigilo profissional, né, declarar aí, mas posso confirmar que já tem profissional de saúde com um caso positivado, tá? Mas não posso citar quem é, né, por questões de sigilo profissional. Eu posso fazer uso já, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade nas explicações pessoais e parabenizar, então, todos os enfermeiros, as enfermeiras. Hoje, então, inicia a Semana Internacional, né, da Enfermagem, e nesse momento nós podemos notar nos olhares dos nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem todo o trabalho realizado em todas as situações, porque além do coronavírus, as equipes continuam atuantes nas suas unidades de saúde, né, com os processos de vacina, curativos, atendimentos de urgência, né, as rotinas ali na atenção básica. Então, parabenizar todos os enfermeiros, as enfermeiras e os técnicos de enfermagem. Inicia hoje, então, a Semana da Enfermagem, mais especificamente dia do enfermeiro, da enfermeira, né, e no dia 20 do técnico de enfermagem. Dizer que esta profissão faz a diferença no sistema de saúde. Eu ainda vejo que são os profissionais responsáveis pela consolidação do SUS, o carro-chefe da saúde, que estão lá conduzindo todos os trabalhos e fazem a diferença na vida das pessoas. Então, queria deixar a minha mensagem de carinho, gratidão e respeito muito a essa profissão, principalmente esses que estão aí no enfrentamento ao coronavírus e trabalhando no SUS, principalmente, né,
na rede SUS, que eu sou defensora do SUS em todos os aspectos. Seria isso. Obrigado, vereadora Zenesi. Há mais alguma inscrição? Então, sendo assim, também gostaria, vereadora, de parabenizar os enfermeiros, enfermeiras, os técnicos, reiterar aqui todo o nosso respeito por essa classe profissional e também o nosso agradecimento por estarem aí atuando tão bem e tão bravamente em um momento de muita dificuldade. Fica aqui o nosso reconhecimento a todos vocês. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 18 de maio, segunda-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.